feliz de ver aqui um monte de gente conhecida, um monte de gente que já faz parte das nossas formações. Foi por isso que a gente escolheu esse tema de Eneagrama, porque a gente queria trazer algo mais profundo e algo que eu sei que já tinha mexido com muitos de vocês que acompanham a gente, acompanham nossas formações. Então, eu, Kátia e Vívia, a gente programou esse conteúdo exatamente para trazer esse novo para vocês, mesmo que nas nossas formações periódicas a gente ainda não esteja contemplando esse tema. Eu quero também frisar a presença de Franci Melry, que foi a professora de 2022 que montou um projeto com esse tema, que conseguiu aplicar na sala de aula. Era um projeto piloto, mas agora em 2023, e depois que vocês conhecerem, quem quiser fazer um projeto com esse conteúdo na sala de aula, fala comigo, depois eu deixo meu telefone das meninas em particular, que a gente monta, tá bom? Bem, pessoal, nosso tema é Eneagrama, mas antes da gente entrar nele, eu queria que todo mundo se assentasse aqui nesse tema, chegasse aqui na sala de aula de fato. E por isso eu escolhi uma música que a letra tem muito a ver com o que a gente vai falar. E eu queria que vocês escolhessem um trechinho dessa música, colocassem no chat junto com o sentimento que está vivo em você agora e qual é a necessidade que está por trás desse sentimento. Quando a gente sente qualquer coisa que seja, para quem ainda não participou das nossas formações, quando a gente sente qualquer coisa que seja, a gente não sente à toa. A gente sente porque tem uma necessidade por trás que está sendo atendida ou não. Então, eu queria que vocês escolhessem um trechinho da música que tocou o seu coração e colocasse qual o sentimento que lhe traz aqui, qual a necessidade que está por trás desse sentimento, tá bom? Então, vamos lá. Ao presente a tudo que faz-me ser.
E aí, deixa eu ver o que vocês colocaram. Força. O que é que está vivo em vocês? Confiar na divina providência e o sentimento e a necessidade. A parte que eu mais gosto nessa música é receba a sua luz, receba com amor. O sentimento que está vivo em mim agora é de entusiasmo, porque eu gosto de coisas que dão sentido, e eu acho que o que a gente vai falar agora dá muito sentido à nossa vida. Olhar atento, presença, há uma força viva no interior, a parte da música, confiar na divina providência, tem gente com necessidade de paz, sentimento de verdade, aprender com a natureza, que o tempo se apresenta como um grande professor, um sentimento de aceitar tudo que de bom que chega para a gente, aprendizado constante. É difícil escolher uma parte nessa música, né? Gente, resiliência diante das adversidades, sentimento de esperança. Bem, essa música fala disso, da gente receber a nossa luz e receber com amor, porque Eneagrama fala exatamente disso. Eneagrama fala que cada um de nós recebe, nasce, possui uma luz, uma essência que traz, e essa essência desse seu ser que é único e particular no mundo, não existe um só ser igual a você neste mundo. Mas existe uma personalidade, existe uma essência aí dentro que veio ao mundo para contribuir e ajudar o mundo a evoluir. Só que o que é que aconteceu? A gente nasceu em uma sociedade que molda o ser humano de acordo com as suas próprias necessidades, de acordo com a necessidade do mundo, do mercado, das pessoas, enfim. E a escola, e por que eu gosto tanto desse tema dentro da escola? Porque a escola é o lugar onde mais se molda o ser humano. Nós queremos todo mundo igualzinho. Nós queremos todo mundo sentado, todo mundo olhando para o professor na mesma hora, todo mundo aprendendo a mesma coisa na mesma hora, no tempo que a gente quer, todo mundo fazendo atividade na mesma hora e todo mundo com o mesmo padrão de comportamento de ser, com a mesma percepção de mundo. Quando um professor, por exemplo, dá um sermão, e eu estou dizendo isso porque eu sou a pessoa do sermão nessa vida, né? E quando eu dava um sermão na sala de aula, o que eu queria com as minhas palavras era que todos os alunos pensassem igualzinho a mim. Então, a escola é um lugar onde a gente molda as pessoas, e como a gente molda, elas findam esquecendo quem elas eram, se desconectando de quem elas vieram ao mundo para ser, porque elas passam a acreditar que elas precisam ser igualzinho a essa sociedade está traçando que elas têm que ser. Tá bom? Me digam aí no chat quem nunca, só se pronuncia aí, quem nunca assistiu algo nosso, algo da nossa equipe. Quem nunca assistiu nada, ou meu, ou de Kátia, ou de Vivian, se pronuncia aí, só para eu saber em que linguagem eu vou me utilizar. Primeira Genate sua. Cola na gente, viu? Depois coloca aí, Vivian aí, Kátia, o telefone da gente para, se o pessoal quiser entrar em contato. Tá, eu acho que até agora deve ter umas 15 pessoas mais ou menos. Então, deixa eu só, antes de continuar, falar um pouquinho aqui que
A nossa equipe trata de habilidades socioemocionais dentro da secretaria, e a nossa missão é cuidar do professor antes de ensinar habilidades socioemocionais para os alunos. O que a gente ensina é que existe um padrão de linguagem que ajuda os adultos a se utilizar de práticas mais respeitosas através dessa linguagem, né? De práticas mais respeitosas, para educar as crianças mesmo. Leva em consideração que as crianças têm o mesmo direito ao respeito e à dignidade. Olha aí, tem gente master. Que as crianças têm o mesmo direito ao respeito e à dignidade que os adultos. A gente grita para uma criança sentar na sala de aula, mas a gente nunca gritaria se fosse um adulto, se fosse o nosso colega. O que a gente propõe é que a gente se utilize com as crianças das mesmas ferramentas que a gente se utiliza com os adultos, mas para isso a gente cuida primeiro do professor, dele, do que aconteceu com ele, da história dele, do porquê a gente faz do jeito que a gente faz, tá? E eu estou falando isso por quê? Porque durante toda a nossa conversa, a gente vai estar falando um pouquinho dessas práticas respeitosas de educação para poder fazer com que as crianças não se desconectem da sua própria essência, tá? Deixa eu colocar aqui os slides para vocês irem acompanhando. Então, vamos lá. Por que quando a gente fala de Enneagrama, fala também de ajudar as crianças a cultivar um caminho de consciência, um caminho de crescimento a partir da consciência? Porque a gente quer que elas tenham consciência de si, dos seus padrões, do que elas vieram ao mundo para ser. E quando eu falo do que elas vieram ao mundo para ser, eu estou falando de personalidade, de contribuição, de propósito, que elas tenham consciência disso e que se mantenham neste caminho, que elas possam ouvir a voz do coração, que elas possam ouvir sua própria intuição, essa intuição essa que muitos de nós aqui tenho certeza que perdeu. Muitas vezes a gente age de um jeito quando deveria ter agido de outro, e depois a gente pensa assim, meu Deus, se eu tivesse ouvido meu coração em alguma forma, de alguma maneira eu pensei nisso, e por que eu não fiz assim? Porque a gente se desconectou da gente. Existe uma tribo, uma historinha de uma tribo que eu gosto muito, conto quantas vezes for preciso, porque eu acho que ela fala muito disso, da nossa própria essência. E diz que existe uma tribo na África, onde, eu esqueci o nome agora, ela existe de verdade, não é simplesmente uma metáfora, mas lá nessa tribo, todas as mulheres, quando desejam ter um filho, elas se sentam embaixo de uma árvore, relaxam, escutam a voz do coração, e quando elas se conectam com elas mesmas, quando elas entram nelas, elas escutam a música do filho que elas estão desejando ter. É como se o filho já estivesse por perto dela, como uma energia, a energia do seu filho estivesse por perto. E aí, quando elas escutam a música do filho, elas aprendem essa música, traz para a consciência, aí sim, ela pode convidar o homem, aquele que vai ser o pai dessa criança, para eles conceberem a criança, para o ato sexual. E aí, antes disso, o homem aprende a música da criança. Aí sim, o ato sexual acontece e eles podem. E aí ela fica grávida. E quando ela fica grávida, ela canta todos os dias a música para que a criança possa ouvir e se conectar. E ela ensina a todas as pessoas da aldeia a música daquela criança. Ela ensina principalmente aos mais velhos que vão ajudar com o parto.
Quando a criança nasce, todas as mulheres mais velhas daquela aldeia cantam a música enquanto a criança está vindo ao mundo. Depois que ela chega ao mundo, todos da aldeia cantam a música. E quando a criança está brincando, interagindo com outras crianças na aldeia e ela, por acaso, cai, as outras crianças que vão ajudar, ou o adulto que vai ajudar, canta a música para essa criança. É a música que representa a sua essência. E se, por acaso, quando ela se tornar adulta ou adolescente, ela fizer algo que foge totalmente aos valores daquela aldeia, todas as pessoas colocam ele no centro, fazem um grande círculo ao redor e cantam a música que representa a essência. Porque nessa aldeia todo mundo conhece a música de cada pessoa. Eles não vão punir porque ela fez algo errado. Eles não vão dar sermão e nem ameaçar. Eles apenas cantam a sua música para que elas possam se conectar com a sua própria essência e para que eles entendam que vieram ao mundo para praticar algo e ajudar o mundo a evoluir. E no dia que eles casam, as duas músicas se misturam na cerimônia de casamento. E no dia que essas pessoas morrem, todo mundo se junta perto do seu leito para, nas suas últimas horas de vida, cantar a sua música. Então, eu amo muito essa história porque traz essa simbologia mesmo de que existe uma essência em nós que é única e que nós precisamos preservar. E nós conseguimos preservar essa essência sem precisar punir as crianças, sem fazer sermão, sem gritar, sem ameaçar, sem elogios, porque quando a gente resolve que não vai gritar e nem vai ameaçar, a gente escolhe fazer elogios, porque isso parece ser uma coisa bacana, só que não é. Sem recompensas, porque quando eu recompenso, eu também estou manipulando, assim como com elogio, eu também estou manipulando. Então, eu consigo, sim, direcionar essa criança para ser uma pessoa respeitosa consigo, com os outros e com o universo, sem precisar de punições. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Eneagrama. O que é? Essa ferramenta de autoconhecimento, criada muito antes de Cristo, e a neurociência hoje já tomou para si esses estudos, já está confirmando tudo que foi falado muito antes de Cristo. Então, existem estudos, por exemplo, na USP, sobre o que acontece no cérebro de cada pessoa. O Eneagrama parte do princípio, e aí, todo mundo atento agora para escutar essa parte, tá? Parte do princípio de que existem 9 personalidades no mundo e que cada uma delas veio ao mundo para entregar uma contribuição. E que as 9 juntas, cada uma na sua contribuição, ajuda o mundo a evoluir. O mundo está evoluindo? É uma questão, é um debate que dá um outro workshop aqui, né? O mundo está evoluindo em tecnologias, no modo de se viver, de conforto, pode estar evoluindo. O mundo está evoluindo em nível de ser das pessoas, e aí isso gera um grande debate. Por que as cadeias estão lotadas? Por que as pessoas não têm mais paciência ou tolerância uma com as outras? Quando eu falo isso, eu estou falando de mim também. Não sei se a gente pode chamar isso de evolução. Né? E o que aconteceu? Aconteceu que pela educação, vamos pensar que eu tenho aqui as 9 personalidades, pela educação que a gente teve, a gente não consegue entender, saber qual a nossa contribuição no mundo, porque a gente se desconectou de nós mesmos. A ideia é que a gente comece a mostrar para as crianças, dentro das nossas salas de aula, que elas são uma peça importante na evolução do mundo.
E aí, como uma ferramenta de autoconhecimento, na hora que eu sei qual é a minha contribuição para o mundo, eu imediatamente me mantenho na luz, porque eu posso estar na luz ou na sombra. Se eu estiver na luz, eu contribuo para o mundo. Se eu estiver na sombra, eu faço um desserviço para o mundo. Eu tenho que me reconhecer, inclusive, enquanto professor. Então, é esse gigante adormecido, porque as raízes remontam de muito mais de 2.000 anos atrás. É uma busca pela essência e é uma busca pela essência e de muita consciência, porque através dela a gente fica entendendo quais são os nossos bloqueios, quais são os nossos vícios e e onde é que está o nosso crescimento. E como é que o Eneagrama pode ajudar na sala de aula? Eu posso reconhecer quais são os padrões de comportamento dos meus alunos. E reconhecendo isso, eu posso falar com ele de um jeito que atenda às necessidades que estão por trás desses padrões, que atenda essa essência de alguma forma. Ai, Mona Lisa, é muito difícil. Já é difícil a gente lidar com um aluno. Quando a gente fazendo tudo igual para todo mundo, querendo tudo igual, querendo que todo mundo faça silêncio, querendo que todo mundo preste atenção, que todo mundo faça a mesma atividade, avalie se eu tiver de reconhecer o padrão de comportamento de cada menino para poder lidar com ele. Eu garanto para vocês que, com o tempo, à medida que a gente vai aprendendo, isso vai ficando tão leve, tão gostoso de ver como pode acontecer. E claro que não é de uma hora para outra, mas como eu sempre digo, a gente tem que dar o primeiro passo. Mas se você, além dos seus alunos, você aprender pelo menos o seu padrão de comportamento, você vai entender por que você se irrita em algumas situações, por que a gente fica estressado em algumas situações, apenas aprendendo sobre nós mesmos. Então, vamos lá. Entendendo. O Eneagrama é essa forma geométrica que vocês estão vendo aqui dentro do círculo de 9 pontas. Geralmente, o Eneagrama, é por isso que ele se chama Eneagrama, por conta desse formato geométrico. Geralmente, ele é representado assim, nesse círculo, cada ponta da figura geométrica representa um número. Cada número representa um padrão de comportamento. Eu queria só desmistificar algumas coisas. Às vezes as pessoas me perguntam, Mona Lisa, significa que o 1 é um padrão de comportamento menos evoluído e o 9 é mais evoluído? Isso é crescente? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não existe um padrão de comportamento bom ou ruim. Todos são maravilhosos e todos trazem uma contribuição para o mundo, se a pessoa estiver na consciência, se a pessoa estiver na luz, tá? Então, vamos entender agora quem são os nossos alunos. Vocês vão ver que tem um númerozinho aí dentro do círculo da figura, tá? E a gente vai começar compreendendo as crianças que têm padrão número 1. A gente chama isso de eneatipo. O eneatipo 1, como é esse padrão de comportamento? E eu vou pedir a vocês, os que estão na sala de aula, que peguem um lápis e um papel. Quem não está na sala de aula pode fazer pensando nos alunos que chegam até você mesmo, ou pensando em alguém da família. Eu vou citar as características de cada um e você vai enumerando quem você acha que é. E isso é só um achismo por enquanto, porque a gente ainda não tem como saber ao certo se as pessoas têm esse padrão de comportamento ou não. E aí eu vou dizer para vocês como é que a gente ajuda a cada criança com cada um desses padrões de comportamento. Se você for de sala de aula e isso lhe ajudar, pegue até a sua listinha com o nome de todos os alunos para você não esquecer ninguém aí, tá bom? Então, vamos lá. Crianças com eneatipo 1. Outro detalhe. Quando vocês terminarem esse encontro, se vocês se interessarem muito por esse tema, se vocês ficarem apaixonados, por favor, peçam a gente orientação para pesquisar na internet.
Esse é um tema que está muito em vigor ultimamente, e as pessoas, algumas pessoas querendo fama, e começam a falar desse assunto sem muita responsabilidade, inclusive dando um rótulo para cada eneatipo desse, dizendo, por exemplo, que o tipo 1 sei lá, o certinho. Então, dá um título, e isso não é bom. Não dê um título para cada eneatipo desse, chame de número, é muito melhor. Eneatipo 1. Como são as crianças de eneatipo 1? Como é que é o comportamento delas? Geralmente, elas são muito perfeccionistas na sala de aula. É aquela criança que só anda toda arrumadinha, todo cabelo todo penteadinho. Se for menino, é aquele cabelo, sabe, repartidinho. Às vezes é repartidinho do lado, é todo... A gente rotula de Mauricinho, às vezes, porque anda todo arrumadinho. É uma criança toda certinha. Eu escolhi essa figura por conta da coluna da menina. Porque até isso, eneatipo 1, ele é, até na coluna, ele é todo perfeito. É uma criança que geralmente tem uma seriedade, que ama seguir regras e que geralmente é muito responsável. Mas ela pode ter algumas dificuldades. E que dificuldades são essas? Se ela estiver na sombra. Eu quero lembrar vocês que não é preciso que elas tenham todas essas características. Pode ser que alguma característica ela não tenha, porque ela está muito na sombra, tá? Que características são, que dificuldades ela pode ter? De enfrentar o imprevisto. Pode ser muito difícil e muito estressante para ela enfrentar um imprevisto. Alguém chegar para ela e dizer assim, João, você vai chegar uma entrevista aqui na escola e a gente quer que você fale. Sabe, ela não estava esperando isso, porque se ela souber disso no dia anterior, ela vai passar a noite inteira treinando para falar nessa entrevista. Ela pode ter muita rigidez de pensamento. Então, ela se baseia no certo e no errado. E como ela quer estar no certo, pode ser que apareça muito julgamento, porque ela se baseia no certo e no errado. Então, quem está no certo está fazendo a coisa boa. Quem está no errado, ela vai fazer, porque para ela é errado, ela vai fazer o quê? Ela vai julgar muito essa pessoa, porque enquanto mais ela julgar, isso se ela estiver na sombra, tá, gente? Enquanto mais ela julgar essa pessoa, mais ela vai se encontrar no lugar certo. Em compensação, se algum dia ela errar, porque todos nós erramos muito, ela vai ficar muito mal. É por isso que ela tem críticas excessivas, porque ela vai para esse lugar do julgamento. E ela tem uma teimosia enorme, porque parece que na cabeça dela ela tá tudo certo, como é que tem que ser feito. E quando foge desse padrão, entra nesse lugar do imprevisto. E aí ela fica sem saber o que fazer, e aí entra nesse padrão de teimosia muito grande. A casa, se essa criança fosse um adulto, a casa de um adulto, pessoa tipo 1, é aquela casa que é impecável. Não tem uma coisinha fora do lugar. É aquela casa que precisa estar sempre limpa, que a louça não passa de um dia para o outro, que as coisas estão sempre organizadas. O quarto de uma criança tipo 5 é um quarto que, aos olhos dos outros, pode até ter bagunça, se for um adolescente já. Mas, para ele sabe onde está cada coisinha daquela, cada coisa que ele precisa. Então, como é que a gente pode ajudar uma criança tipo 1 a evoluir? Porque, gente, essas crianças, elas vieram ao mundo para trazer uma contribuição. Qual foi a contribuição que elas vieram ao mundo para trazer? Foi a excelência, a busca pela excelência. A mensagem que elas vêm dizer para o mundo é que a cada dia a gente precisa procurar ser um pouquinho melhor que ontem.
A mensagem que essas pessoas vieram para trazer para o mundo foi a da ética, da ponderação. Vieram trazer uma mensagem do realismo. Epa, bota o pezinho no chão e seja realista. Elas vieram trazer a mensagem da serenidade para o mundo. E aí, se eu deixar que ela fique nesse pensamento do certo e do errado, se eu deixar que ela fique nessa rigidez de pensamento, o que é que vai acontecer? Ela não consegue cumprir essa sua missão para o mundo da ética, ela não consegue cumprir essa missão do mundo do trabalho em equipe, da busca pela excelência, mas sem rigidez, entende? Agora, combine, vocês concordam comigo que essa é a criança que a escola ama? Que ela não deixa de fazer uma atividade de casa, não, gente. A criança tipo 1, deixar de fazer uma atividade de casa, é mais fácil ela não ir para a escola. E aí, se ela não for para a escola, ela vai ficar muito mal em casa, porque ela também fez uma coisa errada. Então, o que é que a escola faz, às vezes? Que é que algumas pessoas podem se sentir motivadas a fazer. Mona, Oi, Vivian. licença, rapidinho. Meninas, o pessoal no chat está pedindo para ocultar essa tarjazinha que fica em cima dos slides, Tá. que não está dando para... Pronto. Deu certo? Deu. Obrigada. O que é que eu? E aí eu vou estar falando por mim enquanto professora e sem ter essa consciência ainda. Eu poderia olhar para os meus alunos e dizer assim, gente, por que vocês não fazem igual a João? Não deixou de fazer atividade um dia. Vocês estão vendo isso? Eu posso estar apontando para ele o tempo todo. E na hora que eu estou apontando para ele como certo o tempo todo, eu estou dizendo a ele que se ele errar, eu não vou ter o mesmo amor por ele. Eu não vou ter a mesma admiração por ele. Então, e aí eu estou passando uma mensagem oculta de que eu não valorizo a essência dele, o que eu valorizo é quem ele é, ou é o que ele faz. Imagine isso. E aí ele vai estar nessa coisa de fazer o certo e de trabalhar muito o tempo todo. Muitas pessoas que eu conheço, tipo 1, parece que a sensação que eu tenho é que elas trabalham 24 horas. Porque parece que se elas pararem de trabalhar, o mundo não vai andar, porque o mundo está andando por causa delas. Mas foi em algum ponto da história, em algum ponto da educação que elas aprenderam isso. E como é que a gente pode ajudar? A gente pode estar sempre mostrando para elas que tudo bem errar. A gente pode fazer algo proposital para mostrar para ela que, deu errado e tudo bem, a vida continuou e está tudo ótimo. E a gente pode valorizar as emoções dela. Aliás, isso vai estar em todas as telas. Valorizar as emoções muito além do que ela faz. Por quê? Porque ela está muito focada no fazer. Então, quando eu valorizo as emoções dela, eu estou ajudando ela a evoluir e assim ela vai cumprir de verdade a missão dela aqui no mundo, tá bom? Depois, eu não sei quantos daqui estão inscritos no relato de Francine Mary, mas uma das atividades que ela fez com os alunos dela foi exatamente para que os alunos do tipo 1 se sentissem, foi exatamente pedir para eles fazerem algo que eles costumavam não fazer referente à organização. Então, eles saíram para o intervalo e deixaram as cadeiras toda bagunçada. Essas crianças que eram tipo 1. Eles se reconheceram, ela não chegou a falar para eles que eles eram, qual era o número deles, que são muito crianças ainda, mas eles se identificaram como essas pessoas que querem estar tudo organizadozinho. E quando eles se identificaram, ela pediu para eles fazerem o contrário disso. Deixar a garrafinha d'água virada na cadeira, os cadernos em cima da mesa de qualquer jeito, os lápis jogados. E
E é muito legal, eu vou deixar ela falar no relato de experiência, porque é muito legal a sensação deles de sair, deixar as coisas assim, mas quando voltam, que vê que o mundo continuou do mesmo jeito, eles começam a relaxar, que é isso que a gente quer que o tipo 1 faça, a gente quer que eles relaxem. Apesar de a gente não saber que dentro deles não tem esse relaxamento, porque eles passam para a gente uma ideia de seriedade. Então, parece que, porque passa essa ideia de seriedade, parece que eles estão tranquilos, que está tudo sempre muito bem, mas não, eles se cobram demais. Então, não precisa, né, de um professor reforçando e apontando para os outros como esse menino é perfeitinho. Agora vamos falar dos nossos alunos tipo 2. Vão se identificando aí também, tá? Vocês, enquanto professores, porque o que é que ajuda? Se eu sou um professor do tipo 1, uau, eu vou ter cuidado para eu não cobrar tanto, porque com certeza eu vou saber quem é o aluno que nessa semana entregou atividade, quem foi que não entregou, quantos milésimos de pontos cada um falta para passar. Eu vou ficar no pé de cada um desses alunos. Eu vou ter tudo. Então, se eu sou um tipo 1, eu vou precisar ter cuidado para eu não cobrar tanto, mas cobrar de um jeito que vai fazer eles evoluírem. Então, eu também, enquanto professor, vou precisar relaxar. A criança tipo 2, qual é o comportamento dela? É aquela criança sempre boazinha, compreensiva, é uma criança gentil, é muito emotiva, ela gosta demais de ajudar, gosta de agradar, é muito, muito empática, então também é uma criança que o professor gosta, apesar de nem sempre ela tirar nota, ela não precisa sempre tirar notas boas, mas é aquele que a gente pensa assim, mas ele é tão bonzinho que passa tudo, né? E quais são as grandes... Sim, para que essa criança veio ao mundo? Ela veio ao mundo exatamente para mostrar para o mundo sobre humildade, ela veio para mostrar para o mundo que a gente precisa reconhecer as nossas necessidades e as necessidades das outras pessoas. E, principalmente, ela veio para mostrar sobre generosidade. Agora, vocês imaginem o tipo 1, que veio ao mundo para entregar essa ética, esse trabalho, essa excelência, trabalhando junto com o tipo 2, que veio para ensinar sobre generosidade. Vão juntando as peças aí para vocês entenderem bem como é que funcionam as 9 personalidades juntas. Então, ela veio, o tipo 9 veio para essa habilidade mesmo, com essa habilidade de se doar. Quais as grandes dificuldades de uma criança tipo 2? Ela precisa de elogio. Isso é na sombra, tá, gente? Na essência, se ela tivesse sido educada como deveria ter sido, se os seus pais e a escola tivessem consciência disso, ela não precisaria do elogio. Mas por conta disso, ela necessita dos elogios, porque é aquela criança que desde pequenininha ela foi ouvindo as pessoas dizerem, ai, como é boazinha, como é compreensiva, ai, que menino legal. E aí ela foi aprendendo que quando ela não estiver ouvindo esses elogios o tempo todo, é porque ela não está satisfazendo as pessoas. Olha isso, tá? Qual é a outra sombra, outra dificuldade? É de manter uma decisão. Ela acha difícil fazer escolhas, porque ela fica pensando em todo mundo, se está atendendo às necessidades de todo mundo. A outra sombra é atender às suas próprias necessidades. Para, às vezes, ganhar o elogio, ela busca atender a necessidade das outras pessoas e esquece da sua. E por isso, pela lógica, até vocês vão ver que é uma pessoa que tem muita dificuldade de dizer não. Como é que eu ajudo
uma criança que é tipo 2 na minha sala de aula. Eu incentivo ela a ter os seus próprios gostos, eu incentivo ela a fazer escolhas partindo das suas próprias necessidades. Eu vou acolher seus sentimentos. Na hora de fazer escolhas, eu vou pedir para ela olhar para dentro de si e ver o que é que o coração dela está dizendo naquele momento. Então, é isso, eu vou pedir a ela para atender às suas necessidades em primeiro lugar. E eu vou perguntar a ela se essa necessidade dela está alinhada com a necessidade de outra pessoa, para ela poder fazer a sua escolha. Eu vou ensinar essa criança a estabelecer limites que são saudáveis e incentivar também ela a pedir ajuda quando precisar. Uma criança tipo 3, Vivian e Kátia, se vocês quiserem ir dando a indicação de livros aí, e que eu vi aqui, vi a última mensagem aqui agora. E quando tiver faltando meia hora, por favor, se vocês puderem me avisar, pode avisar em áudio mesmo. Pode deixar, Amanda, eu aviso, viu? Certo, tá bom. Pronto, tá bom então. Criança tipo 3. Quais são as virtudes, quais são os comportamentos de uma criança tipo 3? Ela, em primeiro lugar, qual é a contribuição dela para o mundo? Ela veio com o quê? Para se juntar aos 9 neatipos. Ela veio com veracidade e ação certa. Ela sabe qual é a ação certa. E ela veio para o mundo para dizer assim para todo mundo: ei, nós somos únicos e especiais. Ah, tá. Alguém está perguntando como é o professor do tipo 2. Ah, o professor do tipo 2 tem uma leve tendência a ser permissivo. Daí a importância dele se reconhecer nesse processo. Porque ele é aquele professorzão que quer botar todo mundo embaixo das asas, sabe? Ele quer ver todos os alunos bem, mas ele também quer ver todos os alunos gostando do professor, porque ele quer que todo mundo tenha uma boa experiência com a escola. E, às vezes, ele se perde nesse processo achando que a boa experiência com a escola é todo mundo gostando dele enquanto professor. Ah, vou voltar a tela para não confundir vocês, né? Então, ele acha que a boa experiência enquanto professor é ver todo mundo gostando dele. Né? E aí ele faz... Ah, professor, a gente está cansado agora, vamos brincar? Então, o objetivo é outro, mas eu vou para a brincadeira porque eu quero que eles todos estejam se sentindo bem agora. Então, é isso. Se eu me reconheço enquanto professor tipo 2, eu vou pensar, epa, o que é que eu tenho que fazer agora? Qual é o meu objetivo na sala agora? E como eu posso ajudar o meu aluno a evoluir, mesmo frustrando, mesmo ele se sentindo frustrado agora? Eu acho que é sempre a pergunta que eu preciso fazer. Se eu vou fazer algo e eu tenho certeza que vai ensinar ele a evoluir, mas ele vai se sentir frustrado, como eu posso fazer isso da forma mais gentil? Então, o tipo 2 vai conseguir encontrar uma resposta para isso, porque ele é especialista em falar sobre gentileza. Mas um dos motivos mesmo que a gente sabe que é com o professor tipo 2 é porque as crianças amam esse professor, porque ele é muito gentil. Agora sim, vamos para o 3. A missão do 3 é veracidade, é saber qual a ação certa, é mostrar que existe um propósito e que dentro disso tudo nós somos seres únicos e especiais. O 3, ele vem com está escrito na testa dele. Você conhece uma pessoa tipo 3 meio que no cheiro, porque está escrito na testa dele assim: só existe uma pessoa no mundo igual a mim.
Agora, ao mesmo tempo que ele traz essa mensagem, ele está dizendo para a gente assim, você também é único, não existe ninguém igual a você. E saber disso, saber que nós somos únicos e especiais muda tudo. Eu acho que a coisa mais difícil é ver uma pessoa tipo 3 com depressão, por exemplo. E quais são os comportamentos dessa criança do tipo 3? Ela é líder e popular, mas não confundam com a criança do tipo 8, que também é líder. Essa é líder, mas ela é única. Ela não é um líder qualquer. Só existe ela, com aquele perfil. Ela ama competir, é muito competitiva, ela quer ganhar o tempo todo. Ela busca sucesso em qualquer coisa que ela vai fazer. Ela tem uma autoconfiança de deixar qualquer pessoa babando. Ela sabe que o que ela faz tá no caminho que ela deseja para alcançar um propósito, é isso. Não é que o que ela sabe que o que ela faz é certo, não. Ela sabe que o que ela faz vai chegar num resultado. É aquela criança que gosta sempre de andar arrumadinha. Ela tem, inclusive, um jeito próprio e particular de ser e de se arrumar. Agora, claro que na sombra, ela pode se deixar levar pelo status. Então, ser a criança mais popular da escola pode ser uma coisa importantíssima para ela. Ela pode sentir que o valor dela está associado ao sucesso, e isso é grave para qualquer ser humano. Nós temos que ter nosso valor por quem nós somos, pelo simples fato de existir. Só por ter nascido no mundo, nós temos um valor. E aí isso não pode estar associado ao sucesso. Então, uma escola, por exemplo, que escolhe o leitor do mês, que escolhe os destaques no mês numa nota, que frisa sempre aquelas pessoas que estão fazendo sucesso. Essa escola faz um desserviço para as crianças tipo 3. Ela, na sombra, essa criança pode bloquear suas emoções, porque ela fica tão focada no fazer que ela não olha para suas emoções, e ela pode ser uma criança ansiosa, porque quer chegar logo no propósito, no objetivo que ela traçou, rapidamente. Como é que eu ajudo na sala de aula essa criança? Eu ajudo incentivando a lealdade. Eu ajudo incentivando atividades que simplesmente dá prazer, sem nenhuma competitividade. Apenas fazer pelo prazer de fazer e de vivenciar aquele momento assim no flow, sabe? Eu ensino meditação a essa criança, eu volto ela para dentro dela mesma. E é isso. E um professor tipo 3? Um professor tipo 3, ele revoluciona a escola, porque ele mostra que é possível fazer uma educação diferente, ele mostra como fazer diferente, como alcançar um propósito com aquela turma. Então é isso, gente. Acho que a melhor ajuda que a gente entrega para um tipo 3 é ajudá-los a não estar impressionando os outros o tempo todo. E a gente faz isso como? Com palavras, dizendo para ele, ei, você não precisa estar impressionando os outros o tempo todo, não. Não é com palavras. A gente ensina eles com o tipo de atividades que a gente faz. Por exemplo, essa da atividade prazerosa, colocando ele diante de uma atividade prazerosa. E depois chegando para ele, porque eu sei que ele é um tipo 3, então eu sei que aquela atividade vai estar influenciando ele de alguma forma. Eu posso chegar para ele e dizer assim, uau, Vivian, eu vi que você se entregou a essa atividade, você ficou aí no seu mundo, sem nem importar com o que estava acontecendo ao seu redor, só curtindo essa atividade. Então, na hora que eu digo isso para essa criança, eu coloco ele em consciência
dele mesmo e do que pode trazer frutos para ele. Agora, vocês percebem que o que eu estou colocando aqui, que ajuda uma criança de algum eneatipo, ajuda também todas as outras, vocês estão percebendo? Por quê? Porque é a nossa postura de professor, enquanto conhecedor dessa teoria, que vai ajudar a essa criança, que vai ajudar a trazer consciência. Então, por exemplo, a criança do tipo 1, vocês estão lembrados do tipo 1? Que é aquela criança que está querendo fazer o tempo todo, que está focada no certo e no errado o tempo todo. Eu posso também propor para ela uma atividade prazerosa. E aí eu vou chegar para ela e vou dizer assim, parece que você fez uma atividade agora sem estar pensando se isso era certo ou se isso é errado, simplesmente você curtiu. E eu estou vendo que parece que é muito prazeroso para você também quando você está fazendo alguma atividade sem pensar em estar fazendo certo ou errado, simplesmente fazendo. Por quê? Porque o tipo 1 é essa pessoa que quer ser a certinha o tempo todo, ela vai se entregar ao prazer. E o tipo 1 tem dificuldade de fazer isso. Então, tudo que eu colocar aqui que ajuda uma criança, ajuda também outras, depende do discurso que a gente chega para elas, tá bom? Uma criança tipo 4. Uau! A criança tipo 4, ela veio ao mundo para dizer para o mundo assim, ei, precisamos vivenciar nossas emoções. Ela veio para o mundo para dizer assim, olhe para dentro de você com equilíbrio emocional. Ela veio para dizer ao mundo, se entregue ao sentimento, independente se ele causa algum desconforto ou não. Vá lá, sinta esse sentimento nas suas profundezas, deixe esse sentimento percorrer o seu corpo inteiro. Ele não vai lhe matar. E depois deixa ele sair e ir embora e viva outro sentimento que agora não é tão desconfortável, mas viva na sua intensidade. Olha só, gente, a gente falou do tipo 1, que busca esse certo e esse errado o tempo todo. A gente falou do tipo 2, que busca gentileza e está focado o tempo todo no outro. A gente falou do tipo 3, que traz essa coisa do somos diferentes, somos únicos e especiais no mundo. E aí a gente vem com 4. Já pensou se não existisse o 4 no mundo? Para dizer para esses outros que vieram, e eu estou falando desses porque a gente já viu, mas veio para dizer para os outros também que vocês ainda vão conhecer, que, ei, façam isso tudo, mas sintam emoção, olhe para dentro de vocês. Qual é o comportamento da criança tipo 4? Eu espero que vocês estejam aí relacionando os nomes no papel, tá? Ela tem sentimentos profundos, ela sente tudo. É aquela que você pode até chamar de drama, porque ela sente profundamente algo que está acontecendo na família, por exemplo, na sala de aula. O professor vai embora, vai ter que vir outro professor, ela chora, ela tem uma intensidade de emoção muito grande. Ela sente muita compaixão pelos outros. Ela gosta de artes, ela gosta de ser original. Ela gosta de se diferenciar das demais pessoas nem que seja por um simples detalhe, mas ela se diferencia das outras pessoas. E ela é muito intuitiva e sensível. Agora, vocês imaginem o que a sociedade e o que a escola faz com uma criança que é tipo 4, que veio para o mundo para dizer assim, ei, vamos sentir. O que é que a escola faz? Ei, a escola é a sociedade, né? Ei, levanta a cabeça, sorria e vá para o mundo. A gente diz assim, não sinta. A criança vem chorando porque o amigo chamou ela de feia, e aí a gente diz, olha, não foi nada, faça de conta que não está nem vendo, não escute, não. Não brinque com ele, não, vá para outro lugar. A gente desvalida o sentimento deles o tempo todo. E aí eu acho que o tipo 7 é uma das personalidades que mais se sentem quebrados.
porque de alguma forma a sociedade foi dizendo que é inadequado sentir. Só que a missão dessa pessoa na Terra é exatamente essa. É assim, sinta o que você quiser sentir. E aí, quais são as dificuldades que vai gerando nessa criança? Primeiro, ela age dramaticamente. Vocês sabem por que uma criança 4 ela age dramaticamente? Ela age assim porque em algum ponto da vida dela, e aí você vai me dizer, viu, Sandra, se é verdade, que eu já vi nos comentários que vocês já denunciaram quem é quem aí mesmo. Em algum ponto da vida de uma criança tipo 4, ela não foi validada em seus sentimentos. Licença, Mona, 11h33, tá? Tá, vou correr. Vou montar só esse ponto aqui do tipo 4. Ó, em algum ponto, esse tipo 4 chegou com suas emoções e os adultos desvalidaram. Não foi nada, deixe de besteira, não precisa chorar. Se continuar chorando, você vai apanhar, que aí eu vou lhe dar um motivo para você chorar. E o professor, na escola, também o tempo todo focado na razão, no mental, e a pessoa tipo 4 não está no mental. E aí, o que aconteceu? O tipo 4, ele criança começou a pensar assim, epa, as pessoas não estão entendendo o que eu estou sentindo. Eu vou ter que fazer algo mais elaborado para ver se as pessoas entendem que eu estou sofrendo. E aí, o que é que elas fazem? Aí elas vão, sei lá, aí aconteceu uma confusão, ela vai chorar mais dramaticamente ainda para ver se as pessoas entendem. E ajuda ela a entender que sentimento é esse que ela está sentindo dentro dela. Então, a dificuldade do tipo 4 de ser dramática é exatamente porque foi a sociedade que fez ela assim, quando não validou seus sentimentos. Se desde pequenininho alguém tivesse dito, ô, meu amor, eu estou vendo que você está com muita raiva agora. Eu estou vendo que você está com muito medo agora. Ela tinha aprendido a nomear seus sentimentos, ela tinha aprendido a estar com eles e tudo bem. E ela não precisaria ser dramática. Então, o tipo 4, nas suas sombras, tem roupâncias emocionais, ela não consegue encontrar esse equilíbrio. Então, ela vai para o fundo do poço, ela já sabe que vai sair, porque ela foi outras vezes lá. Para o tipo 4, ela não tem medo de ir para o fundo do poço, mas ela vai tendo esses roupâncias assim. Então, ora ela está lá no fundo, ora ela está bem aqui, bem, e ela não consegue encontrar esse equilíbrio. E ela se magoa com muita facilidade. E como é que eu posso ajudar? Acabei de falar. Ouvindo atentamente, sendo escuta e nomeando os seus sentimentos. E como é um professor do tipo 4, é esse professor também emotivo, é esse professor que pode chegar e dizer assim, vocês não estão querendo prestar atenção na aula, não. Eu já fiz isso, viu, gente? Eu não sou tipo 4, não, mas eu tenho uma asinha no tipo 4, porque eu sou a vizinha dele, eu sou o 5, é o que a gente vai falar agora. E aí, o que é que acontece? Ele pode chegar para a sala e dizer assim, eu planejei uma aula super legal para vocês não estão nem aí para mim. Pois sabe o que eu vou fazer? Eu vou me embora, não vou mais dar aula aqui, fique sabendo que o professor que vem depois de mim não é bonzinho assim como eu não, viu? Ele faz esse drama todinho na sala de aula, e se eu tenho consciência disso, opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Eu tenho que focar no meu sentimento e na minha necessidade. E aí, se eu sei disso, eu olho para os meus alunos e digo a eles como eu estou me sentindo quando eles estão reagindo daquela forma. Mas é sem manipulação. Eu estou me sentindo porque eu tenho necessidade de contribuir para vocês e eu estou sentindo que eu não estou contribuindo. Vocês vejam que eu não estou manipulando eles. Eu estou falando de mim, tá? E uma criança tipo 5? Qual é a contribuição do tipo 5 para o mundo? É assim, se juntar aos outros e dizer, pá, além de tudo isso que vocês têm para contribuir, a gente precisa saber. A gente precisa ter conhecimento.
A contribuição do tipo 5 para o mundo é desapego e abundância. É conhecimento com desapego e abundância. Ou seja, eu me desapego desse conhecimento, entrego para várias pessoas e mostro para eles que isso é abundante no mundo, tá? E aí, qual é as características, qual o comportamento de uma criança tipo 5? Ela é muito autodisciplinada. Se ela decidir uma coisa, ela tem disciplina naquilo que ela decidiu fazer, principalmente se isso envolver questões de conhecimento. Então, é também a criança perfeita para a escola. A escola ama. O tipo 4, a escola não sabe como lidar, mas o tipo 5, a escola ama. Ela tem uma mente muito lógica, então ela raramente está na emoção, ela está na lógica das coisas. Ela está raciocinando o tempo todo. Ela é muito rápida no pensamento, ela responde tudo que você pergunta na sala de aula. Ela gosta de conhecimento profundo. Então, se vier com conhecimento raso, ela se perde. Ela tem muita paciência para aprender, muita, então ela fica horas focada e concentrada. Ela tem discrição, então, se for possível, ela ficar acuada, quieta num canto, ela prefere não sair nas fotos, e ela é de muita observação. Então, ela fica observando o mundo o tempo todo e tirando suas conclusões a partir do que ela está observando. Quais são as dificuldades da criança tipo 5 por conta da criação, da educação? Ela é desajeitada porque ela perdeu a conexão com ela mesma. Ela perdeu a conexão com o seu corpo. Parece que ela é somente. E quando as pessoas viram isso, os adultos viram isso na escola ou em casa, os adultos começaram a focar, a achar isso bonito, a elogiar isso, como é inteligente, como é estudiosa, como é não sei o quê. E aí ela ficou focada aqui, ó. E muitas vezes ela não consegue ficar conectada com a emoção. E aí ela tem dificuldade, inclusive, de expressar a sua emoção. Ela tem dificuldade de se ver enquanto corpo, diferente de uma criança, por exemplo, tipo 4, tipo 3, que ela se vê por inteiro. Essa tipo 5 é difícil isso. Então, é bem possível que ela tenha um vício de postura, que ela ande meio desajeitada, ela tem medo do imprevisto, e ela tem dificuldade de fazer parte de um grupo. Isso tudo na sombra. Como é que eu ajudo? Eu ajudo encorajando ela a participar, mostrando toda a vida que ela participou e que ela conseguiu fazer isso com sucesso, mostrando os sentimentos que estão envolvidos quando ela está partilhando algum conhecimento. E o professor do tipo 5? O professor do tipo 5, ele quer que os alunos aprendam com profundidade, ele quer que os alunos aprendam de verdade. Nesse ponto, ele encoraja as crianças. Por outro lado, ele pode fazer com que as crianças que não estão focadas nisso, que estão focadas na emoção, como a criança tipo 4, por exemplo, se sinta inadequada. Eu, sabendo disso, eu vou cuidar para, enquanto professor, expressar mais minhas emoções e valorizar as crianças que expressam. E como são os nossos alunos tipo 6? O aluno tipo 6, a contribuição deles para o mundo é a do planejamento. A maior virtude do tipo 6 é a coragem e a lealdade. Então, eles vieram para o mundo para contribuir com as outras personalidades, só que eles vieram para contribuir com isso. Todo mundo sabe que uma pessoa tipo 6, ela é confiável, ela é trabalhadora e ela é responsável. Então, lealdade, honestidade, ela gosta de apoiar e elas são muito prevenidas, porque a missão delas está dentro do planejamento. Um professor tipo 6 é aquele que vai dar uma aula hoje com slides, ele bota na nuvem, bota um no pendrive e coloca outro no desktop do computador, para não ter perigo. Se ela ainda tiver CD, eu acho que ela ainda é capaz de levar um no CD.
porque ele prevê muito as coisas. Qual é a dificuldade? É inseguro, tem muita ansiedade, é pessimista às vezes, porque como ele é essa pessoa da prevenção, ele pode ficar muito pessimista. Você imagine quanto sofreu uma pessoa tipo 6 na pandemia, porque ele fica prevendo que se ele não passar álcool, se ele não tomar banho toda hora, se ele entrar em contato com outras pessoas, ele vai ter Covid e vai morrer. Então, ele já vai fazendo essas previsões e ele tem muita dificuldade de fazer escolhas. Como é que eu ajudo uma pessoa tipo 6? Eu vou desenvolver principalmente a autoconfiança dessa pessoa. Eu nunca posso super proteger uma pessoa tipo 6. Porque se eu super protejo, eu vou estar desenvolvendo essa insegurança nela. E o que ela precisa aprender é que ela pode tanto planejar como executar o que ela planejou. E eu preciso ajudar essa pessoa a também incentivando e fazendo tarefas que sejam prazerosas. Eu vou incentivar ela a enfrentar os seus medos e as suas preocupações de uma maneira saudável. Imagine uma criança que é tipo 6 e ela é do CMEI e ela tem um professor que toda vida que ela sobe no parquinho na parte mais alta, o professor fica: João, cuidado para não cair, João. Tenha cuidado para não cair. Menino, se você continuar subindo aí, você vai cair. Só que a criança tipo 6, ela é uma criança muito cautelosa. Por quê? Porque ela é prevenida. E aí, se ela se atreve a subir, tem alguém que fica o tempo todo mandando ela descer, eu vou causar nela essa insegurança. O que eu tenho que fazer é dizer: uau, João, eu estou vendo que você conseguiu um nível a mais do que você conseguia antes. E aí, não se preocupe, que eu estou aqui. Qualquer coisa eu lhe ajudo. Então, o tipo 6, ele precisa saber que tem outras pessoas que também podem planejar e prever as coisas, que podem ajudar de alguma forma. E como é que são as crianças do tipo 7? A criança do tipo 7 é aquela criança que a missão dela no mundo... O professor tipo 6 é aquele professor que todas as crianças confiam nele. Todas as crianças sabem porque ele é muito leal. Então, as crianças sabem que é uma pessoa com quem eles podem contar. O tipo 6 precisa ter cuidado com o quê? Eles precisam contar comigo com isso, mas eu preciso lembrar que eu também preciso caminhar com eles na evolução deles. Eles podem contar comigo com os seus sentimentos, eles podem contar comigo com o que quer que seja, mas às vezes eles precisam evoluir, mesmo que eles sintam que eu não estou fazendo o que eles esperam, tá? Como, por exemplo, quando ele precisa ter uma chamada, porque ele não está fazendo as atividades de casa, e eu preciso falar sobre isso com ele. Como é que eu faço isso e mesmo assim ele saiba que pode contar comigo? Percebe? Tipo 7. É aquela criança que veio ao mundo para ensinar sobre leveza. Ele veio juntar com os outros 9 e dizer assim: epa, façam tudo isso que vocês têm que fazer, mas façam de forma leve e faça com prazer. A criança do tipo 7 é aquela que olha para todas as coisas como se fossem maravilhosas. Ela quer ser muito produtiva. É aquela criança que faz do limão uma limonada. Ele quer conseguir tudo sem dor, de forma divertida, e ele acredita mesmo que pode resolver qualquer coisa. É uma criança animada, é otimista, é espontânea, tem um convívio muito fácil, tem uma agilidade mental, uma energia a 1000. Qual o problema dessa criança para a escola? Com certeza, a escola, os psicólogos e os psiquiatras vão dizer que ela tem TDAH. Mas, gente, não é que ela tenha TDAH. É que se a aula estiver chata,
ela não vai ficar lá, porque a contribuição dela para o mundo é leveza. Ela pode até ficar sentada, que ela já aprendeu que se ela não ficar sentada, vai se dar mal. Ela pode até estar olhando para o professor, que ela já aprendeu que se ela não olhar, ela vai se dar mal. Mas a cabeça dela está no outro mundo. A cabeça dela vai para um pensamento que lhe dê muito prazer, vai montar uma engenhoca para quando ela chegar em casa executar. Ela quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque na sombra ela acha que se ela não aproveitar todas as coisas do tempo, da vida, ao mesmo tempo, ela vai terminar os dias de vida dela e não vai conseguir usufruir de tudo que a vida tem de bom para proporcionar para ela. Imagine isso. Então, o que é que acontece com essa criança? As pessoas vão dizer que ela é ansiosa demais, que ela não para quieta, mas ela só quer viver a vida. E quais são as grandes dificuldades? Desorganização. Ela começa muita coisa e não conclui, porque ela está terminando essa, ela olha para outra ali que poderia dar mais prazer, aí ela para essa e vai para outra. E ela não consegue controlar essa impulsividade todinha. Como é que eu estimulo? Eu estimulo ela com meditação, eu estimulo ela com paciência, eu estimulo quando eu volto da sala de aula, apago a luz, coloco uma música lenta, mando eles baixarem a cabeça por 5 minutos, vou falando coisas que criem imagem mental para eles. Eu incentivo com atividades que sejam de muita concentração, mas sem pressão. E o professor do tipo 7? O professor do tipo 7 é aquele que se envolve nas brincadeiras, que faz atividades criativas, que ele quer ter prazer também na aula, então ele planeja uma aula que seja boa para os seus alunos e para ele também. E como são os alunos do tipo 8, esse também é um aluno desafiador para a escola. Ele é um líder, ele é destemido, ele é autêntico, é determinado, ele é justo, ele é protetor. O que é que o tipo 8 veio para o mundo? A contribuição dele no mundo é a verdade. É como se ele dissesse assim, me sigam, que eu sei para onde que a gente tem que ir. Venham por aqui que a verdade está comigo. Então, ele é aquela pessoa que os outros tipos do Eneagrama vão seguir de alguma forma. Só que ele tem esse espírito de justiça muito forte e ele lida com isso. E aí, quando junta isso com o fato dele ser destemido, e o fato de, na nossa sociedade hoje, a gente não saber o que é a verdade, a gente se perdeu do que é a verdade, ele vai ser aquela pessoa diagnosticada com o famoso TOD. Né? As pessoas vão dizer que essa criança tem transtorno opositor desafiador. E não é, gente. Essa criança só é uma criança tipo 8, precisa de um adulto que saiba lidar com ela, porque ela é um líder. Qual é a grande dificuldade quando ela está na sombra? Ela não mede as consequências no que diz e o que faz. E se sente muito derrotado se ele não puder dizer o que pensa e o que sente. Uma das grandes falas de uma pessoa tipo 8 é dizer assim, a pessoa não pode mais falar o que pensa não aqui, nessa sala? Né? Nossa, essa é uma fala que já diz que ele é um tipo 8, né? Já fala muito disso. Como é que eu ajudo uma criança tipo 8? Se eu for sempre honesto e sincero com ela, eu já vou ter indo num bom caminho. Se eu ensinar ela a resolver conflitos, então na disciplina positiva tem uma forma de ajudar as crianças a resolver conflitos com os 3 R's e um P, que é muito interessante para as crianças que são do tipo 8. Encontrar maneiras saudáveis dela expressar toda a força e todo o poder que essa criança tem, porque ela tem força e tem poder. E pode ser usado para o bem muito. Para quem não sabe, por exemplo, como é que Hitler consegue convencer tantas pessoas como ele conseguiu convencer? Para o mal. Ele era uma pessoa tipo 8. Então, ele tem essa missão
dentro dele da verdade. Só que, a partir da educação que ele teve, ele usou isso de uma forma errada. Mas como isso faz parte da sua essência, as pessoas acreditavam no que ele falava. Porque é isso que acontece com o tipo 8. Quando o tipo 8 fala e ele está na luz, ou ele está na sombra, como era o caso de Hitler, as pessoas acreditam. Ele consegue fazer isso. Então, quando a gente educa bem uma criança tipo 8, ele faz o mundo evoluir muito junto com os outros eneatipos. E o professor do tipo 8? Aí o professor do tipo 8 é aquele professor que sabe o que é bom para aquela sala. Agora, ele precisa ter cuidado para não fazer isso de forma agressiva, de forma com grito, com punição, mostrando, olha aqui como eu sou brabo. Não sigo o que eu estou dizendo, não, para ver o que vai acontecer. Tá? Então, ele precisa ter este cuidado. E como são os alunos do tipo 9? Qual é a contribuição do tipo 9 para o mundo? O comportamento das pessoas do tipo 7 é atitude mediadora, é olhar para as questões de vários lados, trabalhar bem em equipe, se não houver conflito, porque se houver conflito, ela já não consegue, e elas são amigáveis. Qual é a contribuição do tipo 9 para o mundo? É harmonia e espiritualidade. Então, o tipo 9, que é o último eneatipo, né, o último que a gente vai falar aqui, não significa que é o último, porque é um círculo, não tem como ser o último. A missão dele para o mundo é dizer assim, ó, não adianta nada disso que vocês vieram para o mundo para ser, se não tiver harmonia e espiritualidade. Todos vieram para dizer que não adianta nada disso, né? Por exemplo, o tipo 2 veio para o mundo para dizer não adianta nada disso se não houver gentileza. O tipo 1 veio para dizer não adianta nada disso se não tiver ética. Então, o tipo 9 não adianta nada disso se não tiver harmonia e espiritualidade. Qual é a grande dificuldade do tipo 9 quando ele está na sombra? Dificuldade para dizer não. Dificuldade para tomar decisões. Pode, em alguns momentos, parecer indolente e dificuldade para estabelecer prioridades. Como é que a gente ajuda essa pessoa? Incentivando nos esportes, dando a ela, porque os esportes vai trazer essa coisa do competir mesmo, do fazer alguma coisa por si, do movimento, coloca essa pessoa em movimento, porque o tipo 9 pode ser a pessoa do não movimento, e entregando a ela as responsabilidades e prazo. Acho que é isso, o professor... Faltam 5 minutos, tá? Tá, eu terminei já. O professor do tipo 9 é esse professor que também traz esse olhar mais mediador, se ele estiver na luz, que vai saber lidar com os conflitos, se ele estiver na luz. Se ele não estiver na luz, ele vai ficar mais silencioso, ele não vai dizer não para as crianças, ele não vai estabelecer a prioridade do que é que elas precisam aprender. E, gente, existem algumas coisas que ajudam a todos. É a mão na massa, crianças fazendo o que elas estão aprendendo, ajuda a todos os eneatipos. Quando a gente se utiliza de uma linguagem mais respeitosa, como a gente aprende na CNV e na disciplina positiva, a gente ajuda a todos os eneatipos. Quando a gente valida o sentimento e a necessidade, mas a gente entende o que é necessidade de verdade, aprendeu sobre isso, a gente ajuda todos os eneatipos. E quando a gente se mantém uma pessoa entusiasmada na sala de aula, a gente também atende a todos os eneatipos. O que é que eu quero dizer para vocês? Então, eu quis terminar com a foto de Franci Melry, né? Eu falei para vocês no início que ela fez um projeto lindo, vai fazer o relato de experiência hoje à tarde com as crianças. Deixa eu só voltar aqui para outra tela para a apresentação. Tá. O que é que eu quero dizer para vocês? Primeiro que até hoje, na minha experiência, eu não conheci nenhuma pessoa que fugisse de um desses eneagramas.
Então, todo mundo se encaixa em algum, de alguma forma. Segundo, que não são exatamente esses 9. Né? Cada enneagrama ele tem uma asa em um vizinho ou no outro. Então, eu, por exemplo, sou 5. Meu eneatipo é 5. Então, eu posso ter uma asa nos meus vizinhos, que é o 4 e o 6. E que a minha, por exemplo, é no 6. Qual é a minha luta diária? Para me manter, para vir para o 4, porque a gente precisa desse equilíbrio. O que é que eu posso fazer enquanto pessoa? Eu tenho um planejamento para eu saber quais são as habilidades de cada tipo para eu trazer para mim. A ideia não é que você diga, eu sou assim porque sou tipo 5, acabou, ficou aí. Inclusive, a gente tem até que ter cuidado com essa brincadeira, porque é tipo 5, porque é tipo 2, porque é... Não. A nossa ideia é que a gente possa ir em todas as outras casas, sabe? Em todas as outras personalidades e pegar delas o que é bom para mim, pegar delas o que vai me fortalecer e me ajudar a evoluir e trazer para a minha vida. Eu vou me manter no 5, mas eu posso trazer qualidades dos outros para a minha vida para que a gente possa ir trabalhando junto. Eu vou equilibrar minhas 2 asas, porque eu só vou voar se eu tiver com a asa 4 e a asa 5 inteirinha, sabe? Além disso, ainda tem os instintos. Além das asas, a gente ainda tem os instintos. Eu posso ser mais autopreservação, que é o meu caso, me esconder mais das pessoas, ficar mais quieta, Eu posso ser social, que é aquela pessoa que precisa ter gente ao seu redor, e eu posso ser sexual, que é aquela pessoa que é focada no fazer, focada no dia a dia, na prática. Então, quando você faz se tiver algum matemático aqui, me ajude no termo, mas quando você faz a ligação disso tudo, dá muitas personalidades. Mas isso, a interseção disso tudo gera muitas outras personalidades. Mas isso é uma ferramenta de autoconhecimento tão profunda que são pequenos detalhes da nossa vida. Ontem, na Genat, precisava de uma mediação que eu precisava de uma moderação, de uma pessoa para moderar, que faltou lá numa hora. E aí a chefia disse, Mona Lisa, você vai ser? Em outro momento, eu diria, não. Me tire disso. Quando eu tive vontade de dizer isso, imediatamente meu pensamento veio, epa, o tipo 5, ele não quer nada que não esteja dentro da sua previsibilidade. Ele precisa de previsibilidade, mas você pode mudar isso, você não é isso, você pode treinar isso. Então, eu disse sim. Então, é isso, são pequenos momentos da nossa vida que a gente vai modificando, que a gente percebe, outros a gente nem percebe, nem consegue, mas a ideia é que a gente não evolua de um dia para o outro, né? A ideia é que a gente vá dando um passinho de cada vez. Pronto, Mona, você falou aí sobre um pouco da questão da aceitação, né? Quando a gente se aceita, mas equilibrando. Mas me diga uma coisa, alguém pode ter mais de um eneatipo e o meu eneatipo muda ao final, durante a minha vida? Eu acho que resume um pouco as dúvidas que o pessoal colocou aqui. Eu vou pedir só 2 minutinhos para as meninas, só para você responder essas 2 questões. E aí, eu acho que a gente depois deixa as informações. Vocês podem ir lá na secretaria nos procurar os nossos WhatsApps, que a gente vai organizando outros momentos. Vivian, eu queria, antes de que Mona Lisa responda, eu queria também agradecer a todos pela presença, tá? E agradecer a vocês, a Mona Lisa. Foi perfeito, Mona. Na realidade, todo mundo aqui no chat está dizendo, ai, meu Deus, é pouco tempo, eu queria que fosse de manhã e de tarde. Por favor, faça o curso. Então, é isso. Pode continuar. Ó, a gente já nasce com o nosso eneagrama. Isso já está traçado desde o comecinho. Vocês vão, talvez, assistir algumas coisas que diz assim, porque uma pessoa do tipo 5,
em algum momento da sua vida, ela percebeu que estava sozinha no mundo. Aí você vai dizer, então ela virou tipo 5 porque ela percebeu que estava sozinha no mundo? Não. Outras pessoas, eu vou falar de mim, por exemplo, certo? Que sou o tipo 5, mas tem um irmão tipo 3, tem um irmão tipo 2, tipo 4. E aí, todos vivenciaram a mesma mãe e o mesmo pai, certo? Por que só eu, em algum momento da minha vida, pensei assim, poxa vida, eu estou sozinha no mundo. E eu vou ter que correr, eu vou ter que aprender muitas coisas para aprender sobre o mundo para poder me virar. E por que os outros não tiveram a mesma percepção? Porque eu era tipo 5. Então, quem vai absorver essa percepção é a pessoa do tipo 5. Ela não vai mudar. O que ela vai fazer é evoluir para ela não se manter nas sombras. E aí, os livros, as indicações que as meninas colocaram vão ajudar muito. Se vocês forem assistir vídeo no YouTube, eu peço para assistir. Me diga aí o nome do. Fugiu o nome do padre. Padre Domingos. É Domingos, eu nem queria falar que ele é padre, porque ele nem. É porque lá tem PE, aí ele às vezes nos vídeos você precisa colocar. Mas é Domingos. Coloca lá, Domingos, que Eneagrama. Domingos Cunha, Eneagrama, mas ele não mistura, tá? Ele não mistura o fato de ser padre com o fato de ser de Eneagrama, não. Ele separa muito bem as coisas. Domingos é um, Nicolai é outro, que dá para vocês assistirem, porque tem algumas coisas que realmente... Mas depois vocês entram em contato que a gente dá mais algumas dicas para vocês, tá bom?